50 anos Coopercana. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana. Tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida. Tudo de bom da cana. Combustível que move o carro. Tudo de bom da cana. A energia sustentável. Tudo de bom da cana. Trabalho da família. 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Como funciona comprar desconto? Suponha que você queira um vestido de R$200 em uma loja. Se você comprar um desconto de 50% por R$15 no Coletivo SA, é só levar o cupom até a loja e pagar apenas R$100 no vestido. Agora, se você quer jantar no seu restaurante favorito, comprando um desconto de 50% por apenas R$5 no Coletivo SA, é só levar o cupom até o restaurante e em uma conta de 100 você vai pagar apenas R$50. Não é ótimo? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pelo e-mail saque@coletivosa.com.br ou pelo telefone 16 3041 6164. Comprar desconto. Você livre para escolher o seu desejo. Bavaria apresenta Rodeio de Sertãozinho, de 5 a 13 de julho. 23 anos de tradição. Dia 5, Sorriso Maroto. Dia 6, Milionário José Rico e Michel Teló. Dia 7, Jades e Jadson. Dia 8, véspera de feriado, Gustavo Lima. Virou mulher. Dia 11, Munhoz e Mariano. Dia 12, Rio Negro e Solimões. Dia 13, sábado, o show mais aplaudido do Brasil, Jorge e Mateus. Circuito Bavária de Rodeio. Timpenim, 3 tambores, boate Bailão da Conquista. Camarotes familiares e empresariais. Ligue 3947-6798. Acesse rodeiodesertãozinho.com.br. Patrocínio Savenhago. No Supermercado Coopercana, você se sente em casa. A nossa satisfação é servir a sua família com carinho, trazendo sempre o melhor em economia e o bom atendimento que você merece. Linguiça toscana sadia o quilo 7,99. Sobrecoxa sadia 1 quilo bandeja 5,98. Óleo de soja soia 900 ml 2,39. Óleo lisa girassol milho 900 ml 4,49. Supermercado Coopercana, uma grande família. Você que tá aí vai escrever uma carta aqui pra mim, pra doutora Rita, a punho. Quem escrever sem ser a punho já está automaticamente desclassificado. Volte a sorrir com a doutora Rita e as clínicas Volte a Sorrir. Nosso programa, junto com a clínica Volte a Sorrir, vai dar um tratamento pra você gratuito, ou seja, o seu sorriso de volta. Endereço aí, Jordão Borghetti, 14. Não precisa pôr no correio se não tem dinheiro, traz a carta até aqui, tá bom? Gente, é imperdível essa promoção. Volte a sorrir com a doutora Rita. Ha, ha, ha. Olá, começa agora o STZ Notícias desta terça-feira, dia 2 de julho de 2013. A partir de agora, você fica informado com as notícias aqui de Sertãozinho e também região. Secretária da Saúde explica a demora no exame de ressonância magnética. Mês de julho e de férias fazem aumentar a procura por pacotes de viagem. SUS vai oferecer vacina contra HPV. TSE começa a discutir plebiscito para a reforma política. Projeto quer reduzir desperdício de alimentos. Se você acompanha o quadro Papo de Redação na apresentação de Fernando Laurenti. Como você pode avaliar o impacto do RH no resultado monetário de uma empresa? Tudo isso nós vamos falar com o gestor em RH, o Nander Vieira Fernandes. Ele vai estar conosco aqui no Papo de Redação para a gente falar sobre recursos humanos, qual a importância desse departamento dentro de uma empresa. Já já, aqui no Papo de Redação pela STZ. Essas e outras informações você acompanha em 30 segundos. As
sabedoria da natureza nos ensinou a proteger aquilo que é valioso. Cercar de cuidados o que tem mais significado em nossas vidas, construído com dedicação, criado para seguir o seu curso natural e crescer fortificado. Com a Copercana Seguros também é assim. Seus planos especiais de seguros oferecem as menores taxas do mercado e estrutura sólida para proteger o que é mais importante para você. Copercana Seguros. O que é valioso exige proteção. Começamos o STZ Notícias mostrando a resposta da secretária da Saúde, Rita Montenegro, sobre o caso apresentado ontem na reportagem sobre a demora nos exames de ressonância magnética. Acompanhe. O contrato de ressonância tinha tido as cotas esgotadas, existe uma cota que é disponibilizada mensalmente. Essa cota foi esgotada antes do final do ano e o contrato não podia ser aditado. Então, tomamos as providências para a regularização desses contratos e, nesse período, a gente contou com a disponibilização, que é mensal, de 5 ressonâncias só, né, fornecidas pelo Ministério da Saúde via regional, que eram marcadas em Ribeirão Preto, e elas foram, assim, selecionadas para alguns pacientes cujo caso era de alta prioridade. As urgências e emergências a gente continuou fazendo, que urgência e emergência são pacientes internados. E agora, né, com a regularização contratual, que eu acredito que é em torno de 10 dias, por conta dos trâmites legais, apresentação de documentos, a gente já tem um serviço aqui. E o município de Sertãozinho é um dos que despende o recurso para estar fazendo mais exames de alta complexidade, como é a ressonância. Então, nós vamos contar com uma cota agora de 35 exames por mês. E essa demanda reprimida que a gente tem nas unidades, ela vai estar sendo regulada pelo médico regulador, né? Então, a gente solicita aí a paciência dos pacientes por mais uns dias, e eles vão estar sendo alocados de acordo com a ordem de prioridade, que é o que está na guia que o médico preencheu. E com a chegada de julho, muitas pessoas já estão de férias. E para aqueles que ainda não têm um destino definido, veja algumas dicas na reportagem de Karine Amâncio. O mês de julho é o mês mais esperado por muitas crianças e adolescentes, por se tratar do mês das férias escolares. Muitos aproveitam o tempo livre para descansar ou viajar. Saiba quais são os destinos mais procurados desta época do ano. As viagens agora de julho, a gente tem bastante procura para a neve, que o mais próximo aqui da gente, e pelo inverno, é a América do Sul, né? Então temos Bariloche com esqui, Chile, Vale Nevado, que é muito procurado para família, casal e até por crianças também. Para que a viagem corra perfeitamente, é preciso se programar com antecedência e não deixar nada para a última hora. Por uma viagem sair perfeita, sem nenhum contratempo, com documentação e etc., a gente recomenda um prazo mínimo de 6 meses para começar a estar vendo a sua viagem. Quanto antes, melhor, né? Porque você pega os melhores preços, melhores condições de pagamento e sai tudo perfeitinho. Outra dica também que a gente tem seria férias de julho para Orlando, na Disney, né? Que a gente sempre, todo ano, vai com bastante adolescentes, menores acompanhados, que a gente fica 15 dias lá e também bastante procurado esse produto. Saiba quais são os destinos mais procurados no Brasil. Os lugares mais quentes, que é o Nordeste, e o Sul, Serra Gaúcha, que é para sentir um invernozinho europeu aqui no Brasil. Nos próximos dias 13 e 14 de julho acontece em Sertãozinho o primeiro campeonato de futebol digital. Essa é a primeira vez que um evento desse porte acontece na cidade. Veja mais na reportagem de Karine Amâncio. Gabriel, como surgiu, né, esse futebol digital e como ele veio aqui para Sertãozinho? Ele surgiu faz muito tempo, na época do Super Nintendo ainda, que tinha internet no Superstar Soccer. Aí isso vem evoluindo junto com a tecnologia, os videogames vão pedindo mais configuração, uma melhor configuração, o jogo vai consequentemente evoluindo junto, mais perto da realidade. Aí a Liga do Sertãozinho a gente tem mais ou menos ideia, com uns 2 meses só, já é uma liga federada, a Federação Estadual de Futebol Digital, Virtual e Digital. E esse mercado vem crescendo não só em Sertãozinho, como no geral no Brasil e no mundo? O mercado vem crescendo muito, forte.
Tanto que cada jogador, cada transação de jogador, a compra, a produtora do videogame, do jogo, ela tem que pagar direito autoral para a imagem do jogador, de todos os jogadores. Então, cada jogador pede um valor. Antigamente, ele tinha problema, o jogador pedia muito. Então, um ou outro ficava fora. Só que aí era ruim até para a imagem do próprio jogador, né? Então, quanto mais o jogador cresce, mais o valor dele cresce junto dentro do game. E o futebol real anda junto com o futebol virtual, digital, no videogame, no computador e etc. Como vai funcionar esse campeonato aqui em Sertãozinho? Ele vai acontecer dia 13 e 14 de julho. Vai ser no Docão. E vai ser assim, 50 pessoas no sábado, 50 pessoas no domingo. Chave de mata-mata. E de volta, então quer dizer, o cara vai jogar com a mesma pessoa 2 vezes, um contra o outro no sábado e um contra o outro no domingo. Isso vai ser federado, como é federado, os 4 melhores vão disputar o estadual que vai rolar na Praia Grande no final de julho já, então 2 semanas depois do campeonato já vai rolar o estadual, que aí vai ser lá com o estado de São Paulo inteiro, 4.000 pessoas mais ou menos, disputando um prêmio maior, tanto que no ano passado a premiação do Campeonato Brasileiro foi um carro. Então os valores são bem altos, assim, não é mais uma brincadeira de criança. Já existe algum craque conhecido já que é muito bom nisso? Tem um ranking, né? Como os videogames hoje são online, você pode jogar online, você monta um campeonato online e tem um campeonato estadual. Tem um amigo nosso que ele joga junto com a gente. Ele está entre os 15 primeiros do estado de São Paulo. Então, é bem amplo isso, né? Tem campeonato Rio-São Paulo, e tudo online. Ele tem um ranking, sim. Aqui na região, como eu, particularmente, não jogo online, que eu acho muito difícil, eu não acompanho o ranking, mas, por exemplo, tem esse cara aqui de Sertãozinho que ele está entre os 15 primeiros. Como vai ser a premiação? A premiação vão ser, primeiro lugar, R$400 em Vale Compra. Segundo lugar, 300. Terceiro lugar, 200. O quarto, R$100. Tudo em Vale Compra, mais medalha, mais troféu. E a inscrição para o estadual, que vai levar o nome de Sertãozinho e a liga para o estadual. Bom, eu queria que você convidasse então agora as pessoas que têm interesse, que gostam, para estar participando do campeonato. Bom, aproveitar e convidar o pessoal aqui de toda a região. Em um raio de 300 quilômetros, a gente não tem nenhuma liga. Então, dentro de 300 quilômetros, a gente pode abranger. Pode o pessoal jogar. Vão ser dia 13 e 14, com a inscrição. Mais informações, sertãozinhofuteboldigital.com.br. Vamos lá participar, fazer um evento grande, que a tendência esse vai ser o primeiro. Então a gente quer montar não só de futebol, depois de luta, de tudo que tiver de game, a gente quer abranger com essa liga já. Vamos puxar já todos os jogos. A seguir você acompanha o quadro Papo de Redação, na apresentação de Fernando Laurenti. Como você pode avaliar o impacto do RH no resultado monetário de uma empresa? Tudo isso nós vamos falar com o gestor em RH, o Nander Vieira Fernandes. Ele vai estar conosco aqui no Papo de Redação para a gente falar sobre recursos humanos, qual a importância desse departamento dentro de uma empresa. Já já, aqui no Papo de Redação pela STZ. Você que está aí vai escrever uma carta aqui para mim, para a doutora Rita, a punho. Quem escrever sem ser a punho já está automaticamente desclassificado. Volte a sorrir com a doutora Rita e as clínicas Volte a Sorrir. Nosso programa, junto com a clínica Volte a Sorrir, vai dar um tratamento para você gratuito, ou seja, o seu sorriso de volta. Endereço aí, Jordão Borghetti, 14 anos. Não precisa pôr no correio se não tem dinheiro, traz a carta até aqui, tá bom? Gente, é imperdível essa promoção. Volte a sorrir com a doutora Rita. Ha, ha, ha. 50 anos Copercana. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana. Tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam. Tudo de bom da cana. Tecnologia. Tudo de bom da cana. Para a economia. Tudo de bom da cana. E para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. A RGB Comunicação chega aos 6 anos com uma grande certeza. Fizemos muito mais do que websites de qualidade.
Firmamos grandes parcerias, formamos uma grande equipe de profissionais com mais de 30 colaboradores. Construímos mais de 400 websites e, mais do que isso, geramos mais de 1 milhão de acesso por mês aos websites dos nossos clientes, onde divulgamos a grandeza da nossa cidade e região, nossas empresas, suas tecnologias e, principalmente, ajudamos a gerar novos negócios. Isso é nosso maior orgulho. Se sua empresa ainda não está bem representada no mundo digital, fale com especialistas. Fale com a RGB Comunicação. Solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 3947-1343 e saiba o que a RGB Comunicação pode fazer pela sua empresa. RGB Comunicação, especialista em mídia digital. Bavaria apresenta Rodeio de Sertãozinho, de 5 a 13 de julho. 23 anos de tradição. Dia 5, Sorriso Maroto. Dia 6, Milionário José Rico e Michel Teló. Dia 7, Jades e Jadson. Dia 8, véspera de feriado, Gustavo Lima. Virou mulher. Dia 11, Munhoz e Mariano. Dia 12, Rio Negro e Solimões. Dia 13, sábado, o show mais aplaudido do Brasil, Jorge e Mateus. Circuito Bavária de Rodeio, Timpenim, 3 tambores, boate Bailão da Conquista, camarotes familiares e empresariais. Ligue 3947-6798. Acesse rodeiodesertãozinho.com.br. Patrocínio Savenhago. No Supermercado Copercana, você se sente em casa. A nossa satisfação é servir a sua família com carinho, trazendo sempre o melhor em economia e o bom atendimento que você merece. Arroz Marcon tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,99. Filé de abadejo Fast Fish, 800 gramas, R$ 25,99. Filé de tilápia Copacol, 400 gramas, R$ 10,99. Fralda Pampers Total Comfort Mega, R$ 36,90. Supermercado Copercana, uma grande família. No Papo de Redação hoje o assunto é recursos humanos. Vamos saber qual a importância desse departamento, qual a importância dos recursos humanos em uma empresa. Hoje, com muito prazer, recebendo o Nander Vieira Fernandes, ele é gestor em recursos humanos, em RH. Nander, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Agradeço pelo convite, o pessoal ter convidado a gente falar, divulgar, né? Falar sobre o capital humano, né? Tão importante hoje nas empresas, na sociedade, e a gente está aqui disponível a falar para vocês, sim. Bom, vamos começar aí pelo RH. O que é o departamento de RH? O que o Recursos Humanos faz numa empresa? Hoje, as novas metodologias que a gente fala hoje já não... Caiu meio em desuso o Recursos Humanos, né? Hoje a gente fala sobre capital humano, hoje a gente fala em gestão de pessoas, né? Então, o RH hoje seria, vamos dizer, o cérebro da gerência de pessoas, né? Então, o que seria isso? Hoje você qualificar, você dar treinamento para as pessoas. Esse é o grande fundamento da gestão de pessoas, do capital humano. Porque uma empresa hoje é composta por quê? Por duas partes, né? É composta pelos recursos materiais, né? O capital material, que é a ideia, os maquinários, e hoje é composto também pelo capital humano, né, que seria o investimento das pessoas. Ô Nander, como que a empresa lida ou a empresa trabalha num grupo de funcionários onde esses funcionários têm também a vida particular, né? Quando vai para casa tem o problema do filho doente, tem a mãe doente, tem o problema de saúde, às vezes um dia não está no seu melhor dia. Como que o Recursos Humanos, no caso a empresa, lida e trabalha com a situação de cada um dos seus funcionários? Sim. Assim, não há uma receita de bolo, né, que a gente fala.
Normalmente a gente lida com pessoas, né? Então, não só o empresário, como o funcionário também são pessoas. Então, elas têm ambições, têm sentimentos, têm problemas, né? Como todas as pessoas. O que acontece? O RH, né? A gestão de pessoas, seria esse elo, essa ponte entre o empresário, né? E o funcionário. Então, o que ele vai tentar? Ele vai tentar driblar esses problemas, tentando amenizar isso. Dando um equilíbrio na situação, colocando na balança os prós e os contras e dando um equilíbrio. Isso. Por que acontece? Você tem que aliar isso à estratégia da empresa. Então, você pega um funcionário que muitas vezes está com problema familiar. Então, qual que é a função, né, social, a responsabilidade social da empresa? É estar do lado do funcionário. Por quê? Porque muitas vezes o empresário teve a ideia original de montar um produto, correto? Aí ele contrata os funcionários para desenvolver a ideia dele, o projeto dele. Então ele tem que ter o funcionário como parceiro dele, não como só simplesmente alguém que executa o projeto dele. Tem que ser um parceiro, alguém que compre a ideia dele, que esteja do lado dele. E para ser parceiro, qual que é a ideia de parceiro? Você está acompanhando, você está ali do lado, entendeu? E entender esses problemas. Fazendo com que o trabalhador tenha entusiasmo em realizar aquela operação, aquele trabalho. Claro, e uma dica muito clara, isso que a gente ouve muito em várias palestras que a gente acompanha. Então, teve até uma palestra que eu participei e perguntaram qual que é o grande problema hoje, que está havendo muita crise do setor, né? Qual que é a chave do problema? Responderam o seguinte: a chave é o seguinte, é um bom dia, um oi, como você está? Porque tem muitos supervisores, muitos encarregados que não conseguem falar um bom dia, um oi para um funcionário, né? Como você está? Como você quer ter o funcionário do seu lado, parceiro, se você não sabe lidar com a pessoa? Entendeu? Muitas vezes um bom dia pode salvar uma produção toda do dia todo. Ô Nander, você trabalha em que empresa? Eu trabalho na Destilaria Santa Inês, aqui em Sertãozinho. Há quantos anos? 15 anos. Você é gestor de RH lá? Isso. Eu trabalho no departamento pessoal, né, que hoje a gente está entrando nessa nova metodologia da área de gestão de pessoas. Então a gente está ampliando, né? E, inclusive a gente está ampliando agora, fazendo a gestão do conhecimento, né, fazendo a divulgação, conhecimento dessa área de pessoas para começar a desenvolver toda essa parte. O setor sucroenergético teve uma mudança muito grande, né, de uns 10 anos para cá. Por exemplo, os cortadores de cana, que passaram a não ser mais cortadores de cana, passaram a ser guincheiros, tratoristas, caminhoneiros, até operadores de máquina. Teve uma mudança muito grande o setor, né? Sim. Hoje, o que aconteceu? Os meios, né, começaram a mudar pela própria informatização, pelo meio de comunicação. Hoje está tudo muito dinâmico, né? E as próprias sanções, falo do Ministério do Trabalho, a própria legislação mudou muito. E hoje os meios de profissionalização está pedindo isso, né? Que no caso os cortadores de cana, que é o serviço braçal, eles se profissionalizem. Então muitas vezes hoje a gente observa que eles mesmos estão procurando. Hoje, é notório isso, hoje é mais fácil estudar. Hoje você consegue fazer uma faculdade, você consegue fazer um curso técnico gratuito muitas vezes, né? E se você não é gratuito, você consegue meios de financiamento, tem vários projetos do governo e até mesmo de instituições particulares. Mudou muito. Então hoje está mais fácil o acesso a essa grande ferramenta que é o conhecimento. Hoje está muito mais fácil. E nesse processo de mudança no setor sucroenergético, principalmente na colheita de cana, por exemplo, vamos tirar a base pela Santa Inês. A Santa Inês conseguiu absorver esses trabalhadores da área rural para essa mecanização, para essa mudança? Deu para absorver esse pessoal? Sim. Hoje a gente fala assim, a gente teve que se adaptar. O setor teve que se adaptar, né? E a gente conseguiu através do quê? Da educação. Então a gente começou a investir bastante nisso. Para a própria legislação que foi pedida, né, para fazer essa alteração da educação, melhorar, profissionalizar as pessoas, e a gente está conseguindo sim, sabe, investir. Hoje a gente
tem muitos cortadores de cana que hoje já são soldadores, que já são mecânicos de máquinas agrícolas, que hoje uma máquina agrícola, você pega aquelas coletadoras de cana, você vê, hoje é tudo computadorizado, então as pessoas hoje começam a entender isso. E eu acho que por um fato simples, acho que até como os meios que a gente recebia pagamento, né? Antigamente era em dinheiro, depois foi em cheque e hoje é tudo caixa eletrônica. Então as pessoas tiveram que se adaptar ao cartão magnético, à caixa eletrônico. Então as pessoas também se adaptam a essas novas tecnologias, que facilita a vida delas também, né? Ô Nander, você tem um grupo no Facebook, né? E Isso. você, além de trabalhar na Santa Inês, tem esse trabalho da sua profissão no dia a dia, né? Já há 15 anos na Destilaria Santa Inês, na usina Santa Inês, você tem um programa no Facebook onde você tem também esse lado seu pessoal de ajudar outras pessoas que precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Isso. Como que é isso? Assim, mais ou menos uns 2 anos eu desenvolvi, chama Programa Humanidades, né? É um grupo que eu tenho na ferramenta, numa rede social no Facebook. E é um grupo voluntário, né? Um trabalho voluntário que eu faço, que eu falo que não é voluntário, é uma missão. Que é, como a gente estava conversando agora há pouco, sobre a missão que cada pessoa tem. Então, se você escolhe uma profissão, você tem que dar algo a mais, né? Tem que dar algo a mais. Se você for um médico e simplesmente ficar na sua área de trabalho, atender pessoas, né? E acabou o seu trabalho, você se desliga. Não, você pode fazer outros trabalhos voluntários, você pode mudar a vida das pessoas. A partir do momento que você escolhe uma profissão, você escolhe para mudar a vida das pessoas, a vida da sociedade, a vida de onde você está inserido e do mundo, né? Então esse grupo já faz uns 2 anos, então eu capito vagas, né, que eu pego do estado de São Paulo e até mesmo nível Brasil, mas normalmente eu me foco mais na região de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. São vagas gratuitas que eu pego, recebo muito por trabalhar na área e também através das redes sociais e faço essas postagens, né, e o pessoal entra lá. Hoje a gente está mais ou menos quase 1.200 pessoas já que seguem o grupo, né? E lá elas pegam essas vagas e enviam currículos, né? Ali eu só faço uma indicação mesmo. E além disso eu coloco matérias do dia a dia, o que sai nos principais jornais do mundo, nas principais revistas, né? E relacionadas ao trabalho, dicas de como trabalhar. Até solicitações de emprego, né? Solicitações de emprego. Normalmente o pessoal tem muita gente que manda o currículo para dar uma reforma. Como que eu faço um currículo? O meu currículo tá bom? Entendeu? Aí normalmente eu reformulo o currículo, devolvo para a pessoa, ou faço mesmo... Faz indicação para as empresas. Indicação para as empresas. As empresas acabam até solicitando indicações por parte do seu trabalho. Isso. Porque eu acho assim, aí muitas vezes já me perguntaram, nossa, mas você faz isso de graça, você não cobra nada. Eu falei, como eu falei agora há pouco, é missão. E isso é questão de você fazer além do seu trabalho, realmente gostar do que você faz. E qual que é o endereço lá no Facebook? O endereço é só lá procurar na área de pesquisas, né? Procurar Programa Humanidades, pedir para adicionar e já está inserido na que a gente fala é o canal do conhecimento, né? Gestão do conhecimento. Bom, agora em relação a como avaliar o impacto do RH nos resultados monetários de uma empresa. Dá para fazer uma análise, dá para fazer um levantamento da importância do RH, dos recursos humanos, na questão monetária de uma empresa, no caso de uma indústria, de um comércio, enfim, dá para fazer uma análise? Sim, é uma ferramenta muito importante que hoje a gente... há muito tempo atrás, hoje está conseguindo se enxergar melhor, via-se o RH, né, a gestão de pessoas hoje, como um gasto, né, um gasto para a empresa, um setor que normalmente falava-se de praxe, né, quando ia dispensar alguns funcionários, o primeiro setor era o do recursos humanos, porque era gasto, né, a parte de serviço social, e hoje já não é mais assim. Hoje o RH, ele se estabeleceu e hoje é ferramenta importante dentro da empresa, porque ele é estratégico. Como eu te falei no começo da reportagem, que nem a empresa é formada por 2 capitais,
capital material, capital de ideias, capital dos negócios e capital humano, que é o que movimenta esse negócio. Se você não tiver pessoas bem coordenadas, bem lideradas, motivadas a desenvolver o projeto, a finalidade da empresa, ela não anda. Então o que acontece? No RH hoje você tem que fazer o quê? Ele está se adaptando para mostrar para o empresário monetariamente como que é importante o RH. Então hoje ele está se armando para mostrar isso. Então muitas vezes na hora que eu falo sobre o funcionário que entra e sai da empresa, né, eu chegar para o patrão e falar assim, tá entrando, saindo tanto funcionário, saindo outro, para ele falar, mas é gasto, tá entrando, saindo mais gente. E se eu mostrar isso em números? Quanto que ele está economizando de equipamentos de segurança por ano? Quanto que ele está conseguindo economizar em verbas trabalhistas? Entendeu? Investindo em segurança, investindo em saúde, investindo em treinamento. Até em lazer, né? Até em lazer. A gente viu há pouco agora que foi um boom na mídia, né, sobre aquela marca de sucos lá, que assim, hoje até agora não conseguiu se provar nada, mas por um simples, muitas vezes, uma falta de treinamento ou um funcionário mal dirigido, ele pode acabar com a sua imagem, pode acabar com o seu produto, com a sua ideia original, entendeu? Com uma atitude de um funcionário mal treinado. Tá certo. Nander, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso programa, foi um prazer recebê-lo, para falar um pouco sobre o RH, os recursos humanos, você que é um gestor de RH e que tem um programa legal na internet, aí um grupo na internet, o Programa de Humanidades. Foi um prazer recebê-lo, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Conversamos aqui com o Nander Vieira Fernandes, ele é gestor em RH, hoje presta serviço já há 15 anos na Desfilaria Santa Inês. Esteve conosco aqui no Papo de Redação pela STZ. Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana, o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana, combustível que move o carro, tudo de bom da cana, a energia sustentável, tudo de bom da cana, trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Como funciona comprar desconto? Suponha que você queira um vestido de R$200 em uma loja. Se você comprar um desconto de 50% por R$15 no Coletivo SA, é só levar o cupom até a loja e pagar apenas R$100 no vestido. Agora, se você quer jantar no seu restaurante favorito, comprando um desconto de 50% por apenas R$5 no Coletivo SA, é só levar o cupom até o restaurante e em uma conta de 100 você vai pagar apenas R$50. Não é ótimo? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pelo e-mail saque@coletivosa.com.br ou pelo telefone 16 3041 6164. Comprar desconto. Você livre para escolher o seu desejo. Bavaria apresenta Rodeio de Sertãozinho, de 5 a 13 de julho. 23 anos de tradição. Dia 5, Sorriso Maroto. Dia 6, Milionário José Rico e Michel Teló. Dia 7, Jades e Jadson. Dia 8, véspera de feriado, Gustavo Lima. Dia 11, Munhoz e Mariano. Dia 12, Rio Negro e Solimões. Dia 13, sábado, o show mais aplaudido do Brasil, Jorge e Mateus. Circuito Bavária de Rodeio, Timpenim, 3 tambores, boate Bailão da Conquista, camarotes familiares e empresariais. Ligue 3947-6798. Acesse rodeiodesertãozinho.com.br. Patrocínio Savenhago. No supermercado Copercana, você se sente em casa.
A nossa satisfação é servir a sua família com carinho, trazendo sempre o melhor em economia e o bom atendimento que você merece. Café Pelé 500 gramas, R$ 3,99. Achocolatado da Barra, sachê 400 gramas, R$ 2,29. Arroz Rosalito Extra Premium tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 10,75. Creme de leite Poli 200 gramas, R$ 1,29. Supermercado Copercana, uma grande família. Você que tá aí, vai escrever uma carta aqui pra mim, pra doutora Rita, a punho. Quem escrever sem ser a punho, já está automaticamente desclassificado. Volte a sorrir com a doutora Rita e as clínicas Volte a Sorrir. Nosso programa, junto com a clínica Volte a Sorrir, vai dar um tratamento pra você gratuito, ou seja, o seu sorriso de volta. Endereço aí, Jordão Borghetti, 14 anos. Não precisa pôr no correio se não tem dinheiro, traz a carta até aqui, tá bom? Gente, é imperdível essa promoção. Volte a sorrir com a doutora Rita. Ha, ha, ha. E no terceiro bloco do STZ Notícias, a gente fala de esporte. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Ed. Boa tarde a você que acompanha o STZ Notícias. Vamos falar de esporte agora dentro do telejornal da STZ. Vamos começar a falar do Palmeiras. Pois é, o Verdão ganhou um reforço para a sequência do ano e também na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Allan Kardec, atacante, foi apresentado ao Palestra e já deve estrear com o Verdão nas próximas rodadas da Série B. Por outro lado, Maicon Leite está de saída. A semana do Palmeiras começou com a apresentação de mais um reforço para essa temporada. O atacante Allan Kardec, com 24 anos, depois de passar por Vasco, Santos e Benfica, chega ao Palmeiras e, de pronto, recebe uma orientação do presidente Paulo Nobre. Allan, seja muito bem-vindo aqui no Palmeiras, muito boa sorte. Eu peço a você o que eu peço a todos os jogadores que vestem essa camisa. Honre muito essa camisa, Allan, e boa sorte. Obrigado. O Palmeiras me abriu as portas e se mostrou muito disposto a contar comigo no elenco. Então, eu tenho muita vontade de fazer parte disso, fazer o meu melhor no dia a dia, para que o Palmeiras no ano que vem possa retornar para o seu lugar, que é a elite da Série A. A camisa que Kardec vestiu e promete honrar foi a de número 14. E a escolha desse número não foi aleatória. Eu fiquei muito feliz porque o Palmeiras era um clube que eu sempre admirei desde pequeno e sempre tentei acompanhar na medida do possível. Então, essa negociação aconteceu e o presidente do Benfica naquela altura tinha pedido para que eu aguardasse a chegada do meio do ano, o fim da temporada lá na Europa, porque tinham competições importantes em que a equipe estava disputando. Então, quando isso se encerrou, ele me deixou aberto a negociar com o Palmeiras e eu não tive sombra nenhuma de dúvida de que seria um lugar para que eu pudesse estar retornando ao Brasil com felicidade. O sonho de jogar no Palmeiras, segundo Kardec, é antigo. Perguntaram assim qual camisa que eu teria vontade de jogar e na hora veio o Thierry Henry, porque na época do Arsenal ele jogava com a 14 e eu sempre fui fã desse jogador. Sempre fui fã dele, do Arsenal. Eu aproveitei essas férias aí de um mês que eu tive para poder descansar, recuperar as energias e também renovar meus ânimos, porque agora eu estou muito feliz de estar aqui e eu acredito que eu preciso de uns dias ainda para treinar, para adquirir o mínimo de forma, para que eu possa estrear sempre bem e fazer o meu melhor papel dentro das minhas características para que possa ajudar o clube. Quem também está de saída, não do Palmeiras, mas sim do Corinthians, é o volante Paulinho. O volante do Timão deve ir para o futebol inglês, representar e defender as cores do Tottenham. Mas tenho certeza de que foram 3 anos maravilhosos na minha carreira. De conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. O que eu tenho para falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo. Daqui a pouco eu volto. Vamos falar agora de vôlei. O Brasil foi derrotado pela França. Vamos conferir o VT deste jogo. Ginásio lotado.
11 mil pessoas no Ibirapuera para o segundo duelo contra a França. Reparem nesta cena, Bernardinho irritado, algo comum durante toda a partida. Os erros do sexteto brasileiro deixaram o treinador pra lá de nervoso. Mas o time do novo ciclo olímpico tem também as suas virtudes. Por exemplo, 2 levantadores de altíssimo nível, Bruninho e William. Lucarelli, 21 anos e talvez a maior revelação do vôlei nacional. Mas o nome da partida foi Negapé. O camisa 12 da França marcou 26 pontos em todo o jogo. Entre muitos, mas muitos erros, a atuação brasileira foi apagada e instável. A equipe decepcionou e o time azul, comandado pelo levantador brasileiro Rafael, levou a melhor. 3-1, 29-27, 23-25, 25-22 e 25-19. Acho que a gente errou pouco saque, a gente botou muita pressão na recepção. O Brasil, acho que perdeu um pouquinho o ritmo no ataque, e aí aos poucos a gente foi conseguindo neutralizar esse ponto que é o mais forte do Brasil, sempre foi considerado, né, a arma mais importante. Assumir responsabilidade seria muito fácil, porque A, B ou C jogaram abaixo, seria muito simples dizer isso, mas se isso aconteceu, porque certamente eu não consegui colocar ou preparar a equipe da forma que ela deveria estar. Então a responsabilidade, obviamente, é toda minha. Eu acho que a minha gestão também não foi boa, por isso da montagem, do ajuste. Mas o Uruguai tem os maiores, se não o melhor atacante da Liga Mundial, que é o Sokolov, um oposto que na Olimpíada jogou muito bem. Enfim, é um time que é baseado no saque e no ataque, é um time pesado, bloqueio também, taticamente jogando melhor do que vinha jogando anteriormente. Cresceu na Liga Mundial no passado, na Olimpíada jogou uma boa Olimpíada e vem aí com uma boa campanha na Liga Mundial. Perdeu para os Estados Unidos agora, que é outro grande time também. Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra. O Felipe Massa tinha tudo para chegar ao pódio, mas o pneu estourou pouco antes da prova terminar. Definitivamente a bruxa estava solta em Silverstone. Uma corrida cheia de incidentes, protagonizados pelos principais pilotos da categoria. Os vilões do domingo foram os pneus. O primeiro a ser prejudicado por eles foi o anfitrião Lewis Hamilton, enquanto liderava a prova. Logo na sequência, Felipe Massa teve problema com eles ao rodar na 10ª volta e cair para o último lugar. 5 voltas depois, os pneus entraram em ação novamente e pegaram Sebastian Vettel, que neste momento já era líder. Mas depois de trocá-los e voltar à pista, o alemão teve problemas no câmbio da RBR e abandonou a prova. Sérgio Pérez também sofreu com os pneus quando brigava com Fernando Alonso pela 6ª posição. E no meio de tantos incidentes, um coadjuvante que sempre esteve no pelotão da frente apareceu para vencer a corrida. Nico Rosberg assumiu a ponta no momento certo, segurou o australiano Mark Webber logo atrás e garantiu a 2ª vitória dele no ano. Fernando Alonso foi o terceiro e Felipe Massa, numa corrida de recuperação espetacular, terminou em 6º. Os pilotos retornam à pista já no próximo domingo para o Grande Prêmio da Alemanha. Final de semana de amistosos pelo país. Um amistoso de luxo aconteceu em Uberlândia. O São Paulo encarou o Flamengo. O São Paulo fechou o treinamento para a imprensa hoje cedo no CT da Barra Funda. E Luiz Fabiano, o entrevistado do dia, abriu o jogo. Você pode contar como é que foi a conversa com o Juvenal Juvencio, os detalhes dessa conversa? Ele te serviu um esquisinho para te amaciar? Como é que foi isso aí, meu? A conversa eu posso contar, os detalhes não. Simplesmente foi para esclarecer o que a gente tinha que esclarecer. Eu não sabia se o São Paulo queria ficar comigo, o São Paulo não sabia se eu queria sair. Então, foi simplesmente para a gente conversar e acertar e ver qual era o desejo das duas partes. E as duas partes ficou bem claro que era a permanência, então tudo esclarecido. Mas não tomei nenhum uísque não gosto. Sóbrio, o atacante tricolor promete dias melhores para ele e para o time. Eu tenho meus objetivos pessoais e estou aqui para buscá-los e tentar conquistar e deixar meu nome gravado na história de São Paulo. Me resta 20 meses de contrato, se eu não me engano, e eu vou tentar desfrutar ao máximo desses 20 meses. E por que esse São Paulo que tem Rogério Ceni, Lúcio, Ganso, Jadson, Osvaldo e Luiz Fabiano não emplaca? Às vezes não é só nome.
Às vezes falta algo mais. E esse algo mais a gente vem tentando conquistar, buscar, trabalhar. Esse algo a mais foi visto domingo no Maracanã, exemplo no qual o São Paulo deve se espelhar para encarar o Corinthians quarta-feira no Morumbi, na primeira final da Recopa. A Espanha, que era a grande favorita, era bicho-papão, era campeão do mundo, campeão da Eurocopa, grandes jogadores, grandes craques, foi atropelada. Por quê? Porque o Brasil deu a vida, correu, lutou. Então, hoje, dizem que o Corinthians está num grande momento, campeão do mundo, campeão do Campeonato Paulista, mas a partir do momento que o São Paulo entrar com vontade, correndo, marcando e não dando espaço, a qualidade do São Paulo também vai aparecer. O último confronto está na memória do torcedor. Derrota nos penais na semifinal do Campeonato Paulista, mas para Luiz Fabiano, essa lembrança não irá influenciar os jogadores. A gente não vive de passado, a gente vive de presente. O que passou, passou. Pênalti é loteria, infelizmente aconteceu, mas passou. Agora é Recopa, é outra coisa, é outro momento. Tá certo, Ed. Essas são as notícias do esporte. Segue com você e o STZ Notícias. Obrigado, Eliel. E agora a gente fala sobre a vacina HPV, que será distribuída pelo SUS. A imunização de meninas de 10 e 11 anos será feita nas escolas e em postos de saúde a partir de 2014. Dona Helena teve câncer do colo do útero. Mesmo curada, ela tem que conviver com as sequelas da doença, como o uso obrigatório de uma sonda. Utilizando as coisas, né, sonda, essas coisas assim, para minha sobrevivência. Se tivesse a vacina nessa época também, era muito importante, que hoje em dia eu não estava nessa situação que me encontro agora. Para reduzir o número de casos desse tipo de câncer, o Ministério da Saúde anunciou que vai imunizar meninas de 10 e 11 anos contra o papilomavírus. A vacina combate 4 tipos do vírus HPV, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. A estimativa é que mais de 3 milhões de garotas recebam a dose a partir do ano que vem. A vacinação será realizada em 5 mil escolas e postos de saúde de todo o Brasil. Os pais terão que autorizar e acompanhar as 3 etapas. A vacina só será eficaz se a jovem não tiver iniciado a vida sexual. E mesmo assim, não elimina outras formas de prevenção, como o uso da camisinha. Para as mulheres que têm entre 25 e 64 anos, a recomendação é passar pelo exame ginecológico preventivo anualmente. O câncer do colo do útero é o segundo tumor mais comum entre as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima que surjam mais de 17 mil novos casos da doença neste ano. A intenção do governo é reduzir esses números por meio da prevenção. Essa vacina protege quem recebe a vacina, mas também reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV no conjunto da população, fazendo bem então para quem recebe a vacina e para o conjunto da população, reduzindo o risco do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV. Plebiscito. A presidenta do tribunal, ministra Carmen Lúcia, se reúne hoje com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para debater o assunto da reforma política. Na carta enviada à presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, Dilma Rousseff informou que pretende sugerir ao Congresso a realização de um plebiscito sobre reforma política. E para isso precisa saber o tempo mínimo para fazer a consulta. A ministra Carmen Lúcia não disse em quanto tempo terá a resposta, mas uma reunião marcada para amanhã com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais pretende discutir se há condições e como poderá ser feito um plebiscito. Os órgãos técnicos deste tribunal estão fazendo estudo para saber, conforme me consulta a senhora presidente, o tempo mínimo e os procedimentos. É certo que a Justiça Eleitoral brasileira está pronta, preparada sempre para cumprir o que a Constituição determina, que é a consulta popular, mas o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral brasileira têm os seus procedimentos, os sistemas, os prazos necessários. O governo tem pressa na realização do plebiscito. É que pela legislação brasileira, as mudanças nos atuais sistemas político e eleitoral têm que ser feitas no mínimo 1 ano antes das eleições. Ou seja, a consulta popular precisa ocorrer até o dia 3 de outubro para que as novas regras possam valer já em 2014. A base aliada do governo no Congresso também defende que o plebiscito ocorra este ano. O grande consenso nacional é que o sistema político brasileiro atual está exaurido. Se nós fôssemos escolher um sistema entre os piores do mundo, no quesito financiamento de campanha, por exemplo,
seguramente o brasileiro teria grande possibilidade de ser considerado um dos piores do mundo. É um sistema com abuso do poder econômico, com dinheiro empresarial em grande monta, um sistema caro, né? Um sistema injusto. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo vai para o lixo. Veja como você pode diminuir esse índice na reportagem a seguir. O Brasil é o 4º maior produtor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, 6º colocado no ranking mundial de desnutrição. Contradição que o Banco Rio de Alimentos, uma iniciativa do SESC, busca minimizar, combatendo o desperdício. O programa faz uma ponte entre alimentos que iriam para o lixo e quem precisa comer. Nosso forte aqui é o hortifruti granjeiro, né? São alimentos que estão próprios para o consumo, mas não têm mais poder de venda. Eles vêm dos supermercados, eles vêm de indústria, do comércio em geral. Assim que chegam, os alimentos são submetidos a uma triagem para a seleção do que pode ser aproveitado. Em seguida, eles são embalados e pesados para distribuição. Esse trabalho é todo feito por voluntários que decidiram dedicar uma parte de sua jornada para ajudar quem tem fome. Tem as tardes livres, então em vez de eu ir para casa para dormir, eu venho para cá para ajudar e doar o meu tempo. Entre janeiro e maio de 2013, o programa distribuiu 498 toneladas de alimentos que ajudaram a matar a fome de 176 mil pessoas em instituições como este abrigo para idosos na zona oeste do Rio. Além de não ter fins lucrativos, para ser beneficiada, a instituição precisa ter condições ideais para preparar e servir a comida no prato. É a forma que o programa encontrou para ter certeza de que o alimento vai chegar bem ao seu destino. E com a idade, os cuidados com a alimentação são redobrados. Os idosos, geralmente, a maioria tem diabetes e hipertensão. E os alimentos como as folhas, os legumes, ajudam a melhorar essas patologias que eles têm. Os idosos agradecem e apoiam a iniciativa. Se todos fizessem assim, em vez de botar fora, botassem na mesa, seria excelente, né? O STZ Notícias termina aqui para você uma ótima terça-feira. Outras informações do jornalismo você confere amanhã a partir do meio-dia. Até lá! Você que tá aí vai escrever uma carta aqui pra mim, pra doutora Rita, a punho. Quem escrever sem ser a punho já está automaticamente desclassificado. Volte a sorrir com a doutora Rita e as clínicas Volte a Sorrir. Nosso programa, junto com a clínica Volte a Sorrir, vai dar um tratamento para você gratuito, ou seja, o seu sorriso de volta. Endereço aí, Jordão Borghetti, 14. Não precisa pôr no correio se não tem dinheiro, traz a carta até aqui, tá bom? Gente, é imperdível essa promoção. Volte a sorrir com a doutora Rita. Ha, ha, ha. 50 anos Copercana. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana. Tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam. Tudo de bom da cana. Tecnologia. Tudo de bom da cana. Para a economia. Tudo de bom da cana. E para o produtor. 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. A RGB Comunicação chega aos 6 anos com uma grande certeza. Fizemos muito mais do que websites de qualidade. Firmamos grandes parcerias, formamos uma grande equipe de profissionais com mais de 30 colaboradores. Construímos mais de 400 websites e, mais do que isso, geramos mais de 1 milhão de acesso por mês aos websites dos nossos clientes, onde divulgamos a grandeza da nossa cidade e região, nossas empresas, suas tecnologias e, principalmente, ajudamos a gerar novos negócios. Isso é nosso maior orgulho. Se sua empresa ainda não está bem representada no mundo digital, fale com especialistas. Fale com a RGB Comunicação. Solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 3947-1343 e saiba o que a RGB Comunicação pode fazer pela sua empresa. RGB Comunicação, especialista em mídia digital.
Bavária apresenta Rodeio de Sertãozinho. De 5 a 13 de julho. 23 anos de tradição. Dia 5, Sorriso Maroto. Dia 6, Milionários José Rico e Michel Teló. Dia 7, Jades e Jadson. Dia 8, véspera de feriado, Gustavo Lima. Dia 11, Munhoz e Mariano. Dia 12, Rio Negro e Solimões. Dia 13, sábado, o show mais aplaudido do Brasil, Jorge e Mateus. Circuito Bavária de Rodeio. Timpenim, 3 tambores, boate, bailão da conquista. Camarotes familiares e empresariais. Ligue 3947-6798. Acesse rodeiodesertãozinho.com.br. Patrocínio Savenhago. No Supermercado Copercana, você se sente em casa. A nossa satisfação é servir a sua família com carinho, trazendo sempre o melhor em economia e o bom atendimento que você merece. Azeite de oliva português Lisboa, extra virgem 500 ml, R$ 8,89. Sorvete Que Bom, pote 2 litros, exceto especiais, R$ 13,99. Sabonete Johnson, 90 gramas, 99 centavos. Loção Johnson Soft, 200 ml, R$ 6,49. Supermercado Copercana, uma grande família.